Juca, você hoje é advogado, você é um grande criminalista, já advogou por grandes casos de escândalos políticos no Brasil, etc. E hoje você está com um cliente importante, o general Braga Neto, que foi vice na chapa de reeleição do Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro, e você tem aí sofrido percalços para exercer a sua atividade de advogado, para fazer a defesa do seu cliente. Eu queria que você abrisse com essas dificuldades, pudesse expor essas dificuldades, porque acho que elas não são exclusivas suas, e elas refletem um pouco o estado de coisas que nós estamos vivendo. E depois a gente avança nessa questão aí do Andrei Rodrigues. Cláudio, eu advogo há 35 anos, né? E eu sou advogado. Eu não sou professor, eu não sou jurista, eu não sou parecerista, eu sou advogado. E como advogado, o que eu tenho lutado ao longo da minha carreira é pelo direito de defesa, né? Eu não tenho partido político, eu defendo quem me procure e quem eu acredito na causa. E eu preciso também registrar desde logo o respeito que eu tenho pela corte, né? Eu advogo muito na corte, mantenho uma relação absolutamente cordial, e respeitosa com todos os ministros. Mas o fato de ter esta relação cordial não quer dizer que eu não vou me insurgir contra violências, ao meu direito de defesa. Vamos, colocar os fatos para o telespectador. Advogo por general Braga Neto, preso com fatos que teriam ocorrido em 2022. Ou seja, com base também de uma colaboração premiada. Eu preciso dizer o seguinte: eu já atuei em casos em que o meu cliente celebrou contratos de colaboração. A colaboração, eu entendo que é um meio de defesa lícito e correto que uma pessoa acusada deve utilizar. Mas ela deve utilizar dentro da lei, ela deve utilizar com provas, com documentos, com uma fala consistente, uma fala coerente. No caso do general Braga Neto, e nós estamos falando de um homem com mais de 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, um homem que foi praticamente um governador do estado no Rio de Janeiro, um homem sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Este homem foi acusado por um tenente-coronel, por mais de 10 depoimentos, que prestou mais de 10 depoimentos, e celebra um acordo de colaboração premiada após ficar 129 dias preso. Ele sai da prisão, ele é gravado num diálogo onde ele fala textualmente que foi ameaçado, entre aspas, para falar o que queriam que fosse falado. Qual a credibilidade desse depoimento? Qual a credibilidade desta acusação? Nenhuma. O acordo de colaboração premiada celebrado por esse senhor, ele é mentiroso. Ele é desprovido de provas. Ele é desprovido de uma fala coerente e segura. E o meu cliente, com um passado absolutamente irretocável, é preso na fala deste senhor. E o que me assusta, Cláudio e André, é que eu não tive todo acesso aos autos. Até hoje, este homem, que segundo o relatório da Polícia Federal incrimina 37 pessoas, essas 37 pessoas não têm como se defender. Porque o que eu tenho acesso são trechos dessa colaboração, que é colocada na imprensa, e o relatório da Polícia Federal, que com o máximo respeito, é fraquíssimo no que imputa. Eu falo do doutor, do general, eu não falo dos outros. Eu não sou comentarista político e nem jurídico. Eu só posso falar do meu cliente. E o que consta no relatório, e o que saiu na opinião pública, é zero com relação ao general Braga Neto. Mas é fato, e precisa ser dito a todos os seus ouvintes, que eu não estou podendo exercer o meu direito de defesa. Eu não tive acesso, eu já pedi, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, nós agravamos a decisão. Eu espero que em algum momento, porque esse processo, na verdade, ele é absolutamente antidemocrático. E essa é uma questão. A investigação contra o general Braga Neto, essa sim é antidemocrático. Porque não é crível que num Estado democrático de direito,
eu não possa ter acesso à principal prova que é feita contra o meu cliente, Cláudio. Sem dúvida. E o relatório que foi público, né, que diz os motivos que teriam colocado para a prisão do general, fatos esses ocorridos em 2022, e o Supremo se manifestou quando ele faz um, um- quando ele coloca nos trilhos os abusos e os equívocos que foram praticados na Operação Lava Jato. Ele fala de colaboração premiada celebrada quando a pessoa estava presa. Ele fala da necessidade do lapso temporal para que alguém se decrete uma prisão preventiva. No caso do general, os fatos são de 2022, final de 2022. Ele pode ser preso. Fala-se em obstrução de justiça, porque o general Braga Neto teria é, é, tentado obter informações a respeito do que teria sido dito pelo colaborador. Primeiro, não é verdade isso. E quem fala isso são os autos. O próprio relatório da Polícia Federal, que induz a erro o Ministério Público, induz a erro o ministro Alexandre de Moraes, prova de que quem procurou o general não foi o general que procurou a família do tenente-coronel Cid, foi o pai do Cid que procurou o general. Quem diz isso? A troca de mensagem WhatsApp que está juntada no relatório da Polícia Federal, e o pai do Cid, Cláudio, quando ele presta depoimento, ele fala isso. Quer dizer, a Polícia Federal, ela distorceu as provas que ela colheu. Desde quando? E vamos imaginar que fosse verdade isso. Desde quando você querer obter informações a respeito de um determinado documento é opção de justiça? Opção de justiça é outra coisa. É quando você procura alguém para coagir alguém, para que ela não fale determinada coisa a seu respeito. Isso jamais ocorreu. Essa afirmação é absolutamente desprovida de provas. Essa é uma afirmação solta, leviana, que foi utilizada para dar ensejo, dar suporte a essa prisão preventiva absolutamente inadmissível num Estado democrático de direito, que eu espero que, no momento breve, o Supremo reveja essa decisão, o próprio eminente ministro Alexandre de Moraes reflita novamente e coloque o processo em liberdade é a regra. O processo é liberdade é a regra. Eu, como advogado, do que eu já vi, do que eu tive acesso, porque eu também preciso dizer a todos os telespectadores que eu não tive acesso a todas as provas, a todas as mídias. Eu não tive acesso. Eu não tenho dúvida, Cláudio, que quando o nosso time, aqui assim, nosso escritório está mobilizado para fazer essa defesa, meu sócio Rodrigo, Helena, Rogério, Bruno, enfim, todos empenhados porque a verdade precisa ser restabelecida. Este homem, com essa acusação, a sua reputação foi atingida. Repito, um homem de 42 anos de serviço ao Exército Nacional. Isso precisa ser recuperado. E esse é um papel da defesa, demonstrar a sua inocência e demonstrar que estamos falando de um homem sério.